Segundo um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade custam à economia global cerca de US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade. Os números ficaram ainda mais evidentes durante a pandemia, em que os casos de transtornos mentais no ambiente de trabalho aumentaram consideravelmente devido ao estresse, à sobrecarga de trabalho, o medo de contaminação e o isolamento social. Uma liderança motivacional que inspire e motive seus funcionários pode ser fundamental para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar emocional dos colaboradores. E esse é o grande objetivo de Theo Corso. Especialista em inteligência emocional e comportamento humano, desde muito jovem, ela sonhou em trabalhar cuidando de pessoas e acredita que ajudá-las a encontrar o caminho para conhecerem suas personalidades e habilidades é chave para um bom desenvolvimento mental. Cuidar de pessoas, na verdade, sempre fez um pouco de parte da minha vida. Desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa voltada para pessoas. Na minha cidade natal, em Feira de Santana, eu já era tão, animada com pessoas que existia uma praça lá chamada Praça Calilândia. E nessa praça existia... Nossa, vou ficar até emocionada. Algumas pessoas usavam drogas, enfim, e eu ia para lá ajudar essas pessoas. Nessa época eu devia ter uns 12 anos, 13. Muitas vezes à tarde eu ia já nessa praça ajudar essas pessoas a saírem desse vício. Mas enfim, aí eu ia para essa praça, ficava conversando com algumas pessoas lá, tentando entender por que essas pessoas estavam se viciando. Então eu sempre tive um cuidado com algumas pessoas, com as pessoas de maneira geral. Então, quando eu tinha 11 anos eu perdi meu pai e com isso decidi fazer enfermagem, porque eu achava que cuidar de pessoas era cuidar no momento da doença. Então eu fiz enfermagem quando eu terminei o 2º grau. Eu tinha feito alguns vestibulares para outras coisas, porque eu estava meio sem saber exatamente o que fazer. E acabei escolhendo enfermagem, porque o cuidar de pessoas para mim era muito importante. No primeiro momento, ela acreditou que seria a enfermagem a profissão da sua vida, por achar que sua missão seria cuidar das dores físicas das pessoas, mas foi ali que ela aprendeu a importância de se cuidar, principalmente do mental. A enfermagem é uma profissão que ela é meio um misto de tudo. Ela, além de cuidar fisicamente das pessoas, ela cuida muito do mental, do emocional das pessoas e da família também. Eu trabalhava em UTI, então quando eu me formei, eu já sabia que eu queria ser especialista na área de cardiologia e que eu ia trabalhar em UTI e com pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, foi uma coisa bem clara para mim desde o início da faculdade. E aí, quando eu decidi trabalhar na UTI, realmente, quando você está na UTI, você vê que não é só cuidar daquela pessoa que está ali na sua frente, mas você tem que cuidar também dos familiares, porque não é muito fácil você encontrar um ente querido na UTI, às vezes entubado, às vezes inconsciente, às vezes passando realmente por um momento de muita dificuldade, que é um momento de uma doença, e que para as pessoas que não conhecem a UTI, acham que a UTI é o último lugar que a pessoa vai, depois da UTI só tem o céu, e na verdade não é isso. A unidade de terapia intensiva é justamente para você dar uma terapia intensiva para aquela pessoa, um cuidado mais direcionado e mais intensivo. Então, enfermagem não é só cuidado físico, é principalmente cuidado mental e da família também. Inclusive, foi na área da saúde, durante uma especialização em cardiologia, que ela conheceu o esposo e hoje parceiro de trabalho. Eu acho que, na verdade, já estava tudo mais ou menos escrito nas estrelas que eu deveria seguir esse caminho. E seguindo esse caminho, eu encontrei meu esposo. Eu já sabia que eu queria fazer cirurgia cardíaca, né? A parte de enfermagem e cirurgia cardíaca. E para enfermagem e cirurgia cardíaca só tinha basicamente 2 lugares que faziam essa formação. Uma era
no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo. Eu decidi ir para o INCOR de São Paulo, que era uma instituição na época em destaque. E aí fiz prova de residência, enfim, acabei sendo aprovada nessa prova de aprimoramento. E no primeiro dia que eu cheguei lá, por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu conheci foi o meu esposo, por uma coincidência. Eu o conheci no centro cirúrgico, que foi a primeira visita que eu fiz no hospital, foi no centro cirúrgico, e ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci lá no hospital. E aí, só que na época ele era noivo, eu também tinha namorado, enfim, então nem imaginei nada, era só realmente um colega de trabalho. E por coincidência, assim, sempre que eu estava de plantão, ele também estava de plantão. E a gente conversava, enfim, acabei conhecendo e acabou acontecendo, e hoje não, né? Já há 27 anos ele é meu esposo. Ela é uma pessoa fantástica em vários aspectos, é multitarefas, multifunções, multiatividades. Trabalhamos juntos, não é? Ela é gestora da clínica já há alguns anos, vários anos, mas uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Ela tem uma série de qualidades muito importantes e que eu valorizo bastante. Tinha uma certa resistência a trabalhar com a esposa, mas desde que isso iniciou-se há quase 10 anos, acho, quando ela assumiu a gestão da clínica, tem sido muito gratificante, tem sido muito produtivo e nunca tivemos nenhum tipo de conflito, discussão maior ou questões de cunho, vamos dizer, de dificuldades. Sempre foi muito harmônico e basicamente o trabalho fica no trabalho. Ele é uma pessoa muito fácil de trabalhar, é uma pessoa que preza pelos pacientes, se preocupa com os pacientes e faz muito o meu perfil também, que é voltado para pessoas. Então, realmente, trabalhar com ele é muito fácil. Muitas pessoas me perguntam isso, porque acredito que as pessoas levam o serviço para casa. No nosso caso, não. Nós conseguimos separar muito bem e realmente a parte do trabalho fica no trabalho e a parte de casa fica em casa. Durante a jornada na enfermagem, ela começou a perceber o quanto as pessoas só valorizavam as oportunidades nos momentos terminais e começou a olhar com mais carinho para uma vocação que sempre teve, mas ainda não enxergava com profissionalismo: desenvolver habilidade nas pessoas. Quando eu estava realmente cuidando das pessoas de forma física, eu sempre via que as pessoas tinham dores do passado, principalmente porque, como eu trabalhava no UTI, muitas das pessoas acabavam evoluindo para óbito. E os últimos dias das pessoas é muito interessante, porque ela começa a falar o que ela deixou de fazer. E isso eu ficava muito curiosa. Por que as pessoas esperavam o último segundo da vida para se arrepender do que ela não fez? E eu comecei a ficar assim, pensativa em relação a isso. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção para estudar sobre pessoas. Eu efetivamente me tornei uma profissional faz 5 anos, mas eu sempre estudei sobre pessoas. Eu sempre fui interessada nisso, eu sempre fiz formação nisso e isso foi me ajudando também na parte do trabalho. Hoje, trabalhando com pessoas, eu entendo que muitas pessoas sabem o que elas não querem. Elas não sabem o que elas querem, elas sabem o que elas não querem. Então, quando ela chega na nossa frente, ela fala assim: eu não quero ser uma pessoa chata, eu não quero ser uma má esposa, eu não quero ser uma má mãe, eu não quero ser uma má profissional, mas ela não sabe exatamente o que ela quer, ela sabe o que ela não quer. E aí, estudando inteligência emocional, eu fui entendendo e fui me curando também das minhas dores. Theo começou a se aprofundar na mente humana com o objetivo de ajudar na criação dos próprios filhos, mas acabou se tornando algo profissional e ela descobriu que podia ajudar outros pais com as mesmas questões no desenvolvimento das crianças. Faz alguns poucos anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, eu decidi estudar inteligência emocional justamente para criar os meus filhos, porque eu acreditava que faltava
alguma coisa na criação deles. Eu olhava para eles e via que estava faltando alguma coisa a mais, que não era só da escola, da alimentação, dar um tempo de qualidade, faltava algo que eu poderia fazer. E com isso eu comecei a estudar inteligência emocional. E a criação deles, assim, hoje, se eu pudesse voltar à fita, né, eu teria teria estudado inteligência emocional antes de ter meus filhos. Eu acho que eles se beneficiariam mais do que quando eles já tinham, um tinha 15 e a outra tinha, não, um tinha 14 e a outra tinha 18. Então eu perdi muito tempo, perdi 18 anos como mãe, que eu poderia talvez entregar uma condição melhor. Mas faz parte do processo. E eu tive que resgatar os erros, eu tive que resgatar as culpas, porque quando nasce uma mãe, nasce uma pessoa da culpa, né? A culpa nasce junto com a mãe. A mãe sempre se sente culpada porque não tem tempo, porque ou tem tempo demais, porque está muito em casa, ou porque nunca consegue ficar em casa, porque não viu o filho engatear, porque não viu o filho comer, porque não viu o filho andar. Então a culpa nasce com a mãe. E se essa mãe está em casa vendo tudo isso, ela se sente culpada porque ela não está trabalhando, porque ela não está fora de casa, porque o filho pode precisar de alguma coisa e ela não tem um recurso financeiro para entregar. Então nasce uma mãe, nasce a culpa. E hoje, por incrível que pareça, eu trabalho justamente com pais, né? Para treinar seus filhos de uma forma assertiva. Minha mãe, desde que eu me conheço por gente, eu sempre achei ela muito determinada. Eu aprendi com ela, pelo menos acho que a maioria das coisas que eu tenho hoje, com ela e com meu pai. E uma coisa muito importante que eu peguei dela é sempre ser grato. E eu vejo que até nas pequenas coisas, assim como passear com o cachorro, andar com a família, essas coisas pequenas eu vejo que ela sempre tem muita gratidão. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi e que eu valorizo nela. Ela sempre deixou a gente se arriscar, viver, mas sempre estava ali, tá tudo bem, quer conversar, né, tá sempre atento com a gente, mas sempre deixou a gente ter as nossas experiências. Então, mãe, aquilo ali é muito alto, posso subir? Pode, eu tô aqui, pode ir lá, vai lá, sabe? Nunca foi, não faz isso. Ela sempre deixou a gente se aventurar. Tendo isso do meu lado e sabendo que ela tá ali me apoiando, independente do que seja, torna tudo mais fácil. O desafio fica muito mais fácil, porque eu sei que eu tenho o apoio dela e é tudo pra mim. Foi assim que ela acabou criando, junto com uma amiga, o projeto Pais Assertivos, que trata das habilidades dos pais e desenvolvimento dos filhos. Quando eu comecei a estudar inteligência emocional, eu já sabia que eu queria ir para áreas de pais ou adolescentes. Essa é uma área que sempre me atraiu muito. E com isso, eu comecei por incrível que pareça, todas as pessoas que vinham para mim como clientes sempre eram pais ou adolescentes. Tinha pessoas que não, mas a maior parte delas estavam voltadas para adolescentes ou pais. E eu comecei a entender que quando a pessoa se conhece e se realmente se encontra, olha para suas crenças, se liberta delas, ela começa a entregar o seu melhor para os outros e começa a não se preocupar muito em fazer para chamar a atenção de ninguém, e sim dela mesma. As coisas delas que são importantes. E aí eu falei, não, eu preciso desenvolver um programa, porque todo mundo que senta na minha frente fala a mesma coisa, que é, quando eu tive filhos não veio com manual. Todo mundo vem para mim e fala exatamente a mesma frase. Por que o filho não vem com manual? Como vem um carro, como vem um eletrodoméstico, como vem um ar-condicionado? Por que filho não vem com manual? E eu sempre respondo a mesma coisa. Na verdade, filho vem com manual. A gente aqui não encontra o manual. Porque o manual para treinar filhos está muito no manual de nos treinarmos. De olhar para dentro de nós mesmos e entender os nossos sentimentos. E principalmente dar nome aos nossos sentimentos. E aí eu falei, não, eu preciso desenvolver alguma coisa voltado para o treinamento de filhos.
E aí, junto com minha parceira, Cristine Reis, a gente sentou um dia e falou, vamos escrever um treinamento para treinar esses filhos. E esses filhos não precisam ser só pequenininhos, não. Muitas vezes, nós temos filhos de 30, 40, 50 anos e a gente até hoje não sabe nos comunicarmos com nossos filhos. Então, o treinamento veio muito por conta disso, para que a gente entregue para a sociedade um esposo melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Então, o objetivo dos pais assertivos é exatamente esse: treinar os pais para que eles possam, de uma forma assertiva, realmente conseguir impactar na vida dos filhos e transformar esses filhos em pessoas melhores. Eu conheci a Theo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi uma surpresa muito agradável, né? Eu digo surpresa porque foram aqueles encontros que a gente não planeja. Eu estava no treinamento de fim de semana a trabalho e ela foi como aluna. Só que ela é amiga de uma das treinadoras, então acabou que isso nos aproximou. A gente foi assim, eu olhei para ela, me apaixonei, ela também, amor à primeira vista, a gente realmente gostou muito uma da outra, nos identificamos muito. Acabou acontecendo da gente se tornar companheiras de quarto, dividindo um quarto de hospedagem. E aí ali a gente passava madrugadas afora conversando e se identificando, porque princípios, valores são muito parecidos, a gente tem a mesma visão de mundo. E desde então a gente não se separou mais, a gente continua aí como amigas e ela realmente é um grande presente na minha vida. Os pais assertivos vêm muito por essa identificação que eu comentei, né? A gente tem a mesma visão de mundo, então a gente pensa muito, somos muito família, todas duas. Então ela tem uma experiência muito forte com a família dela, marido e filhos, e eu com a minha também, uma experiência de dedicação, de preocupação mesmo na criação e na educação dos nossos filhos. E a partir dali, a nossa própria experiência pessoal e experiência também em atendimentos, ela nos atendimentos dela pessoais e eu nos meus atendimentos, a gente percebeu que existia ali uma necessidade muito grande, né, que os pais precisavam sentir o que a gente sentia, ter o esclarecimento que a gente tinha sobre como treinar os nossos filhos. Então, a partir dali, a gente começou a desenhar esse produto que é o Pais Assertivos. No mesmo caminho, ela é co-criadora de um outro programa voltado para o autoconhecimento feminino chamado Meno Leve, que busca ajudar mulheres a atravessar o período tão temido da menopausa de uma forma mais leve. O Meno Leve surgiu depois de algum tempo eu atendendo aqui na clínica como endocrinologista e eu trabalho muito com mulheres na menopausa. E eu trabalhava muito em conjunto com a Shirley, que é a nutricionista. Então sempre foi eu como endócrina e a Shirley nutricionista. E depois de um tempo atendendo, a Theo se especializou nessa parte de inteligência emocional. Ela viu e falou assim, tem tudo a ver. O meu trabalho com o trabalho de vocês. Vamos começar a pensar nesse projeto para ajudar mulheres que estão ali entrando na menopausa, no climatério. Acho que vai ser importante a gente cuidar não só do corpo, porque eu trabalho com a parte de reposição hormonal, a Shirley com a parte de emagrecimento, estilo de vida. E ela falou, seria bom para ajudar essas mulheres também na parte emocional. Eu achei que tinha tudo a ver para fazer um tratamento mais completo. Não só corpo, mas também a saúde mental, né? Trabalhar com a Theo é bem diferente do que eu vivo hoje, né? Nós temos uma sociedade muito... Tá todo mundo muito individualista, tá todo mundo ligado ali no celular, ligado em alguma coisa, em algo que só pertence a ele. E trabalhar com a Theo é ter intimidade com uma pessoa que parece que eu já conheço desde novinha. Eu a conheço tem pouco tempo, assim, digamos 3 anos, mas eu tenho muita intimidade porque ela me passa essa segurança, ela me passa esse afeto, ela me passa essa confiança. É como se ela fosse a espécie de uma mãezona, não sendo. E é muito bom, é muito leve trabalhar com a Theo, eu gosto muito. Tem muitos casais se separando porque a esposa entra no climatério e vira uma outra pessoa. Você vai dizer, como assim ter uma outra pessoa? Vira uma outra pessoa. Porque a energia cai, o libido cai,
a produtividade daquela pessoa cai. Às vezes, aquela pessoa que estava disposta a fazer várias atividades não é mais a mesma. E aí isso causa confusão até na própria casa, no casamento, em relacionamento com os filhos, com o esposo, com os amigos. Então, e a pessoa não sabe por que está assim. E muitas vezes elas chegam para nós falando exatamente essa frase. Enquanto os pais chegam falando que filho vem sem manual, essas mulheres chegam para a gente falando assim: eu não estou me reconhecendo. Parece que eu sou uma outra pessoa. E é muito por causa dessa questão da entrada do climatério e menopausa. Tel conta que uma das maiores dificuldades de se trabalhar com pessoas é elas reconhecerem que precisam de mudanças e que isso deve começar de dentro. Muitas pessoas se vitimizam e acabam não tomando a autorresponsabilidade para a melhora delas. Então, assim, elas acreditam que, por exemplo, se uma família tem um problema com um adolescente em casa, ela acredita que o problema é da escola, é do coleguinha, dos pais do coleguinha, daquele amigo que ela não devia andar com aquele amigo, da televisão, da internet, do celular. É de todo mundo, menos dos pais. Então, muito do autoconhecimento é quando a gente joga fora o vitimismo e realmente assume a autorresponsabilidade de sua vida. Só que como assumir a autorresponsabilidade se eu não sei o que eu quero? Eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Isso vai muito de um mergulho interno para dentro da gente mesmo, descobrindo nossos valores, nossas crenças, nossas dificuldades, quais são as bolas pretas que estão nos nossos pés e que a gente precisa se livrar urgente para realmente viver a vida merecida, né? Para a Tel, é necessário que tanto as pessoas quanto as empresas entendam que cada um possui habilidades e inabilidades. Entendamos próprios pontos fortes para maximizá-los e tenham resultados realmente importantes. Todos nós temos habilidades e temos pontos de melhoria. Todos nós. Só que muitas das nossas habilidades estão escondidas. Como assim escondidas, né? Já que eu tenho essa habilidade, como é que eu não sei que eu tenho? Quando você visualiza melhor suas habilidades, você começa a ter alta performance. Quando você visualiza melhor os seus pontos de melhoria, você começa a entrar em ação e realmente tratar esses pontos de melhoria com autorresponsabilidade. Quando nós fazemos a contratação de alguém, o recrutamento e seleção de uma pessoa, a gente até fica ligado em algumas habilidades, se preocupa de realmente recrutar alguma pessoa que tem aquela habilidade, mas nós nos preocupamos muito com a parte técnica do que a pessoa tem para te oferecer. E muitas vezes nós até sabemos o que é que nós temos que fazer, mas nós não fazemos o que nós temos que fazer. E por que nós sabemos, mas não fazemos? Porque o saber, ele é cognitivo. Mas o fazer, ele é emocional. Às vezes eu, como funcionário, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar de resultado. Por que eu não faço? Porque meus bloqueios emocionais não me deixam fazer. Porque eu fico pensando assim, se eu fizer demais, eu posso ser, por exemplo, vigiada, eu posso ser diferenciada, a equipe não vai gostar de mim. Vai dizer, a Tel tá querendo mostrar serviço. Eu acabo não fazendo. Por outro lado, pode ser também que eu não faça porque eu acredite que aquela tarefa não é importante. E aí o meu desempenho acaba diminuindo. Então as minhas crenças pessoais, isso tudo eu tô trazendo para mostrar como as minhas crenças pessoais podem influenciar na minha entrega no trabalho. Então, realmente, partindo desse ponto de saber que saber é cognitivo e fazer é emocional, eu consigo entender e olhar para a minha equipe e conseguir olhar para ela e falar assim, opa, ali tem um bloqueiozinho que talvez eu como líder precise olhar com mais assertividade para aquele funcionário. Que ele até entrega as coisas, mas ele não é tão bem-humorado. Será que ele está no lugar certo?
Será que realmente aquela pessoa é para estar ali? Ela acredita que a saúde mental é um aspecto fundamental da qualidade de vida e bem-estar de todos os indivíduos. No entanto, muitas vezes, ela é negligenciada ou ignorada no ambiente de trabalho. A pressão para produzir mais, a competição acirrada e a busca incessante por resultados podem ter um impacto significativo no psicológico dos profissionais. E, geralmente, as empresas não oferecem suporte adequado para garantir o bem-estar. O capital humano, ele é o maior capital que a empresa tem. Se todas as pessoas saíssem das empresas e só ficassem robôs, não existe empresa sem pessoas. Claro que a gente está caminhando para a inteligência artificial. Nós estamos caminhando realmente para robotizar as atividades mais básicas. Mas entender que cada um tem sua motivação e sua limitação é importante para você fazer a reengenharia de equipes. Às vezes você pega uma pessoa e bota numa recepção, uma pessoa que tem um perfil que não é de recepcionista. Mas porque a vaga está ali, apareceu ali na sua frente, você gostou das habilidades, fez alguns testes, ela passou. E aí, quando você coloca na frente do cliente, a pessoa não desenvolve, a pessoa não mostra habilidade. E aí, ela, por outro lado, que precisava do emprego, ficou super feliz de ter recebido esse emprego, de ter conseguido ser admitida, começa com o tempo, aquela motivação já não existe mais. Porque a motivação do emprego já passou a ser rotina. E aí, o que acontece? Ela já não entrega mais o que ela precisava entregar. E tudo isso por quê? Porque tem uma pessoa inadequada, não inadequada, mas mal colocada em relação ao seu perfil. Então, se nas admissões realmente você olhasse o perfil comportamental da pessoa, você conseguiria fazer uma engenharia de equipe melhor, colocando realmente cada pessoa certa no seu lugar certo. Porque a motivação das pessoas não é salário. A grande motivação não é salário. Por isso que eu falo, quando você quer procurar um trabalho ou um emprego ou um serviço em algum lugar, precisa olhar a missão, o ideário corporativo dessa empresa. Precisa olhar se aquele ideário está alinhado com você. Porque senão você entra numa empresa, às vezes, que está muito claro lá na missão dela. A missão dela é entregar resultado financeiro, às vezes. E você que não está nesse perfil financeiro vai entrar nessa empresa, você vai se sentir diminuída, você vai se sentir ameaçada, você vai se sentir chateada, você vai se sentir lesada e não é empresa. Entende a autorresponsabilidade? É você olhar para você mesmo e entender que aquele ali talvez não seja o seu lugar. Por isso, as empresas têm buscado cada vez mais profissionais com inteligência emocional. Com a competição acirrada em todas as áreas, as empresas buscam profissionais que saibam lidar bem com as emoções, tanto as suas quanto as dos outros. É uma habilidade que permite que você se comunique melhor, crie relacionamentos mais saudáveis e tome decisões mais acertadas. E isso pode ser aplicado em diversas áreas, desde a liderança até a resolução de conflitos. O líder, como um pai, ele tem que olhar para os seus colaboradores e olhar realmente as habilidades daquela pessoa e tentar trabalhar aquela pessoa nas habilidades dela. Claro que todos nós temos pontos de melhoria, todos nós. Não existe ninguém perfeito. Todos nós somos humanos. Então, como humano, nós temos habilidades e nós temos pontos de melhoria. Primeiro a gente tem que acolher, para depois a gente alinhar. O líder consegue estimular alguém, consegue estimular a pessoa para ela ficar naquela empresa ou para ela se desenvolver nas suas habilidades? Sim, consegue. E também consegue piorar tudo. Então, o líder tem esse poder, como o pai. O pai que eu falo, os pais, também tem esse poder de pegar as melhores habilidades do seu filho e realmente maximizá-las, ou, ao contrário, pegar os pontos de melhoria dos seus filhos e piorá-lo muito mais. Então, eu faço muito esse paralelo das empresas com as casas.
Porque na verdade, assim, no fundo é tudo a mesma coisa. Todos os lugares, assim, tudo começa com uma família. A empresa é uma família também. O líder é como se fosse realmente um pai, aonde ele direciona, orienta, desenvolve, melhora aquele colaborador que está ali na sua frente, assim como na nossa casa. Hoje, Theo faz cerca de 15 atendimentos semanais entre empresas e indivíduos sobre as melhores estratégias para o autoconhecimento e a inteligência emocional, ajudando a melhorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Assim, as empresas podem não só aumentar a satisfação e a produtividade dos funcionários, mas também obter melhores resultados em termos de negócios. O primeiro aspecto é a questão realmente interna, de você olhar para você e saber se você está no lugar certo. A segunda questão é a questão da ambiência. A terceira questão, então assim, sempre tem uma questão de ambiência, o tempo que eu estou me dedicando àquilo, o ambiente que eu estou ali. Então, às vezes, o tempo do líder também é uma coisa importante. Muitas vezes o líder está separado da equipe e vira chefe. Então, quando ele está fora, separado, ele não consegue visualizar e vivenciar os desafios da equipe. Com isso, ele não consegue se aproximar da equipe dele. Então, às vezes, os desafios são diversos. A sua equipe, às vezes, está passando por um desafio e você nem está sabendo, porque você está muito separado da sua equipe. Então, estar inserido com a sua equipe nos desafios, entendendo cada um dos componentes da equipe é uma coisa importante também, tanto para a saúde mental do líder quanto dos colaboradores. Então, eu falei de ambiência, falei de tempo, falei de autorresponsabilidade do líder e dos colaboradores. E a última coisa são os recursos. Ferramenta de trabalho. Muitas vezes as empresas não entregam todas as ferramentas que são necessárias para que a pessoa desenvolva o melhor resultado possível, né? Se desenvolva e entregue o melhor resultado possível. Então, a ferramenta de trabalho é uma coisa importante. Pode ser a melhor empresa do mundo. Se eu preciso de um computador para trabalhar e eu não tenho esse computador, então eu não consigo entregar o meu melhor. Então, a questão de ferramenta de trabalho é uma coisa importante. E treinamento. Treinamento é uma outra coisa importante, que é olhar para o seu colaborador e tentar desenvolver nele, tentar não, né? Na verdade, testar as habilidades dele e desenvolvendo da melhor forma possível o que ele pode te entregar de melhor. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o sucesso profissional, é importante lembrar que as pessoas são muito mais do que suas carreiras. Cuidar de todas as partes da vida é fundamental para se ter plenitude e equilíbrio. É importante lembrar que a vida é feita de momentos e que o tempo é um recurso precioso. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui, não importa o que você é profissionalmente. O que você é profissionalmente é só 1/12 de você. Olhe para as outras áreas. Olhe para como você está na sua saúde, como é que você está no seu desenvolvimento amoroso, como é que você está na sua saúde mental, na sua inteligência emocional. Olha como é que está a sua espiritualidade. Olha como é que está o seu lazer. O quanto você está desfrutando dessa vida. Ou você está esperando a vida passar para desfrutar quando você for se aposentar. Quando a gente está no menor leve, a gente ouve muito isso. A mulher que chegou aos 50 anos e fala, poxa, agora que eu vou me aposentar, eu não tenho energia. Agora eu tenho dinheiro e não consigo usufruir, porque deixou para usufruir só na aposentadoria. Então, se seu dia tem 24 horas, reserve parte dessas horas para desfrutar a sua vida. E desfrutar, que eu estou falando, não é só beber, sair, pode até ser. Beber, sair, é olhar para você e falar o que que eu gosto de fazer. O que que eu faço e fico feliz. O que que eu faço e impacto na vida das outras pessoas. Como que eu posso transformar a vida de alguém. Porque, na verdade, a gente não veio nesse mundo por nós. A gente veio para transformar a vida do outro. A gente veio para servir o outro.
Nós não somos só o que nós entregamos no nosso trabalho. Nós somos muito mais do que isso. Desfrute do seu dia. Viva o seu dia. Entenda que dentro do seu dia existe um momento de descanso, existe um momento de lazer, existe um momento de entregar muito resultado, existe um momento de entrar em ação, existe um momento de cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Esteja realmente sedento a colocar para dentro de você, através do que você assiste, do que você ouve, do que você come, coisas saudáveis. Eu costumo dizer que tem uma linha aqui, ó. E se a gente proteger essa linha, a gente vai ter uma vida abundante. A primeira coisa é o que a gente pensa e não o que o nosso cérebro faz a gente pensar, que é bem diferente. Isso é motivo para outra conversa. O que a gente pensa nos leva para onde a gente quiser. Se eu quiser ir para Marte e pensar que eu vou para Marte, eu vou pegar todas as oportunidades. Então, primeiro está aqui, no pensamento. A segunda coisa é o que está na nossa boca, o que a gente deixa entrar no nosso corpo e as palavras que a gente deixa sair da nossa boca. Muita atenção no que a gente fala, porque de tudo que a gente fala é o que o nosso coração está cheio. Então, a primeira mente, a segunda boca. Tanto o que entra na nossa boca, quanto o que sai da nossa boca. A terceira coisa é o nosso coração. Purifica o seu coração. Todos os dias a gente tem que renovar o nosso coração. Porque se a gente deixar, o nosso coração nos enche de orgulho, e aí aquela pessoa amorosa que você era já não é mais, aquela pessoa que conseguia ouvir o outro a gente já não escuta mais. Então, limpar o nosso coração diariamente. A quarta coisa é o nosso intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino não vai bem, o nosso corpo não vai bem. E a última coisa é proteja os seus órgãos genitais. Todas as vezes que a gente se protege, a gente realmente acaba vivendo e convivendo e tendo relações com pessoas que realmente faz sentido. Então, quando a gente pega essa linha, se você não quer cuidar das 12 áreas da sua vida, pelo menos use essa linha, esse conceito de linha. E todas as vezes que você estiver diante de uma situação, pensa nessa linha e pensa assim, faço ou não faço aquilo? Na hora que você pensar nessa linha, você vai ter a resposta. Então são essas as minhas palavras finais.